Olá, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos aqui começar a nossa live, né, de hoje, dessa quinta-feira. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Olá. Vamos começar então nossa live, né? Aqui pelo Instagram, pelo Facebook. Então aqui eu já vou explicando que hora eu olho para um lado, hora olho para o outro. São os dois canais, né? O Instagram e o Facebook, tá certo? Então, conforme programamos, na quinta-feira, hoje, 9 horas, 21 horas, né? Então vamos começar o nosso estudo, né? Vamos continuar o nosso estudo. Estamos estudando o livro quarto, né? Agora o capítulo 2, que é Penas e Gozos Futuros. Nós estudamos o capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, e agora um conjunto, né, de questões que compõem o chamado capítulo 2 do livro quarto do Livro dos Espíritos, ok? Então vamos com o nosso estudo, porque o tempo aqui no Instagram ele é determinado, são 60 minutos, então vamos aproveitar esse tempo ao máximo que for possível. E também aqui no Facebook. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para a gente seguir com esse estudo. Mais uma vez agradeço, né, a vocês por estarem aqui, né, acompanhando esse estudo. Para mim é uma alegria, para mim é uma honra receber esse carinho de vocês, né? Então vamos trabalhar um pouquinho, questão 958 do Livro dos Espíritos. Uma pergunta interessante, aparentemente uma pergunta assim, até sem propósito, aparentemente, mas é uma pergunta muito interessante. Vejam aqui a questão 958. Bom, nesse conjunto nós vamos estudar aqui o nada, a vida futura, intuições das penas e gozos futuros, intervenção de Deus nas penas e recompensas, natureza das penas e gozos futuros, penas temporais, expiação e arrependimento, duração das penas, ressurreição da carne, entre aspas, paraíso, inferno, purgatório, paraíso perdido, pecado original, ou seja, são N coisas que nós temos nesse capítulo 2, né? Que vai justamente tratar dessas questões do porvir, né? Do futuro, né? Das penas e gozos futuros. E aqui vai da questão 958 até a questão 1019, ou seja, é a última parte do Livro dos Espíritos, né? Que eu creio que nos 4, 5 encontros a gente consiga estudar esse tópico todo. Mas vejamos então a questão 958, quando Kardec pergunta por que o homem tem instintivamente horror ao nada? Ou seja, por que instintivamente as pessoas têm medo do nada? Esse nada aqui, entendamos o porvir, o depois da morte. Né? Por que o homem tem medo do nada? E ele diz aqui, Kardec, na proposta da pergunta, ele coloca instintivamente, ou seja, por que o ser humano instintivamente tem o horror à ideia do nada? E aí eles respondem, porque o nada não existe. É uma resposta aparentemente muito simplória. Por que o homem tem horror ao nada? Porque o nada não existe. Dá a impressão que é uma resposta assim até despretensiosa, mas não. Se nós pensarmos um pouco, se nós olharmos mais detidamente essa resposta, por que o nada não existe? Por que o nada não existindo gera esse horror ao nada, esse medo do porvir? Porque se o nada não existe e o depois for nada, ou seja, o depois não existe, nós não existiríamos mais, ou nós não existiremos mais. Esse vazio, esse nada, geraria a aniquilação. É por isso que tem o horror, o medo ao nada. Esse medo do nada, esse medo ao nada é nesse sentido de que se nada existe, ou seja, o nada é nada, ou seja, ele não existe, nós também não existiríamos mais. Então a morte tomaria um sentido de aniquilação. A morte seria o acabar com tudo. E aí deixaríamos de existir. É isso que está nessa resposta. Porque dessa forma, ou seja, o nada não existe, o homem também
não existiria mais. E é justamente essa ideia que leva a isso que eles chamam de horror ao nada. Né? A teoria do niilismo, né? A ideia do niilismo que a Tatiane coloca aqui, a ideia do niilismo, de fato, o nada. E esse nada não existindo, e por decorrência o ser humano não existindo, a morte significando aniquilação, qual é a ética que se tiraria desse pensamento? Qual o comportamento ético se teria considerando que o nada é depois, ou seja, a aniquilação, o acabar com tudo? O comportamento ético seria o hedonismo, ou seja, viver intensamente o agora porque não existe depois. E ao viver intensamente agora porque não existiria o depois, surge a irresponsabilidade. Surgem então os atos irresponsáveis. A ideia de que tudo acaba, a vida acaba, a ética seria justamente esse pensamento hedonista de viver o agora. A ideia do carpe diem, né? Aquela ideia do viver o agora. Por que viver o agora? Porque o nada não existe. Porque depois nada existirá. Porque depois não. Essa ética, ou esse pensamento, leva a essa ética distorcida. Leva a uma ética comportamental do berço ao túmulo. E não se avalia que continua a vida, que reverbera o que nós fazemos. E isso gera uma irresponsabilidade do porvir. Por que então valorizar se tudo acabaria? Né? O que a Marlene Rosa coloca aqui, carpe diem, né? essa ideia. E nesse sentido, o ego falaria mais alto. Nesse sentido, então, não interessaria os outros. Nesse sentido, do que valeria a vida se ela tem começo, meio e fim? Então, esse sim, é isso que está nessa questão 958, nessa forma aparentemente simplória. Aparentemente simplória. Por que o homem tem instintivamente horror ao nada? A resposta é porque o nada não existe. Numa leitura rápida, vamos dizer, mas lógico, porque o nada não existe. Não existe. E é justamente, se o nada não existe, eu não serei nada depois da vida. Acabaria. Então esse é o pensamento puro e simples materialista. Que perspectiva tem um pensamento desse? Toda essa estrutura nossa, essa estrutura física eu me refiro, um corpo alinhado no sentido de funcionalidade, em que há um verdadeiro universo dentro de nós. Uma estrutura cérebro-corpo, cérebro-sentir, cérebro-nervo, cérebro-mente, uma estrutura perfeita, quilômetros de veias e vasos e artérias. Vejam, para nada? Só para uma... Quer dizer, a vida não teria sentido se ela tivesse fim. Que sentido teria o viver se tivesse fim? Que lógica seria essa? Que lógica seria essa? Então é preciso percebermos, né? Leon Denis trabalha bem esse assunto no livro Depois da Morte, é muito interessante percebermos isso. Então vejam o que está contido nessa questão 952. Aqui está contida uma filosofia hedonista, nihilista. É justamente esse ponto. E aí nos leva à questão 799 do Livro dos Espíritos, que nós já estudamos aqui há tempos, a necessidade da destruição no sentido de acabar com o pensamento materialista. Porque o materialismo ele não dá conforto. O materialismo ele gera desespero. Ele gera o horror ao nada, da inexistência, da não existência, melhor dizendo, o que nos daria uma não existência também. E aí, se nós circunscrevermos tudo ao interregno, ao espaço de tempo, berço e túmulo, nós seríamos egoístas, individualistas, pura e simplesmente.
Então é isso que está contido nessa questão 958. Que se a gente observa e a lê detidamente, nós perceberemos que a filosofia hedonista, que o niilismo, não nos leva a um comportamento existencial com visão que transcenda a matéria. Que transcenda a matéria. É uma busca de uma felicidade material. Uma busca de felicidade construída em cima de coisas ou pessoas. E não a felicidade real. Que nós já estudamos, estudar aqui não é uma aula, né? Desculpa, é hábito de sala a gente falar estudar, que nós já vimos aqui em outros momentos. Então esse é o ponto. Esse é o ponto. Nós teremos outras questões que vão nos levar a fazer essa reflexão. E a questão seguinte, 959. De onde vem para o ser humano, para o homem, o sentimento instintivo da vida futura? Porque na questão anterior as pessoas podem dizer, mas esse negócio de vida futura é só invenção. Mas é instintivo. É algo instintivo. A boa lógica e o instinto, o reflexo, nos leva a perceber que isso aqui que nós vivemos no interregno curto de anos não pode ser vida, mas um momento só. Porque vida tem que ser mais. Toda essa inteligência que nós possuímos, que desenvolvemos, todas essas conquistas que foram feitas no campo da ciência, do conhecimento, para um interregno berço-túmulo. Então isso nos leva instintivamente, e aqui não vem caráter religioso, instintivamente, da natureza espiritual nossa, instintivamente nos leva a visualizar, a vislumbrar uma vida futura. Então é essa pergunta que está sendo feita. De onde vem para o homem o sentimento instintivo de uma vida futura? E aí eles explicam. Já o dissemos. Antes de encarnar, o espírito conhece todas essas coisas. E a alma guarda vaga lembrança do que sabe, do que viu no estado espiritual. É a nossa memória que Leon Denis chama de memória subliminar. É a nossa memória subliminar. Há um fulcro, né? há, por assim dizer, sinapses espirituais que nos dão essas, aspas, lembranças da vida espiritual. Porque somos seres, é um dos princípios da doutrina espírita, é um dos pontos basilares, é um dos fundamentos do pensamento espírita, a reencarnação. Pelo mesmo motivo, vejam, se não houvesse uma teoria reencarnacionista, do que valeria a vida? Se somos imortais e vivemos na Terra, quando muito, 100 anos, em média 80 anos que sejam, mas pensemos, o que são 80 anos para determinar o futuro, um futuro imortal? Quer dizer que o que são 80 anos para um ser que é imortal? Nada. O que é o tempo para um ser imortal? Nada. Então, como que 80 anos determinará toda a consequência de uma imortalidade? É ilógico, não é? É ilógico que 80 anos devidamente finitos determinem as consequências para a infinitude da existência? Que lógica racional, ou que lógica teria Deus por nos criar para viver 90, 80, 70 anos aqui na Terra, e o que fizermos nesse tempo, nesses 90, 70 anos, determinar toda a consequência para a eternidade ou para a imortalidade? Não seria nada divino isso? Se a nossa razão limitadíssima assim percebe, quiçá a razão divina. Então não cabe um pensamento de imortalidade cujas consequências sejam determinadas por uma finitude de vida material. Por isso, então, a pré-existência e a pós-existência. O que aqui vivemos, o que aqui chamamos vida, é uma encarnação, é um momento. E se já existimos antes,
nós então trazemos essas vagas lembranças na forma de instinto. Instinto. É esse o aspecto. Reminiscências, é esse o aspecto. Mas não vem numa forma cognitiva, vem na forma instintiva. É uma certeza. Como dizia lá o personagem do Alto da Compadecida, o Chicó, né? Não sei, só sei que foi assim, não é assim que ele dizia, né? O Chicó, não sei, só sei que foi assim. É esse aspecto instintivo que nós temos da existência da vida futura. A Verônica diz, faz sentido? Sim, Verônica, faz sentido. E é isso que vemos na questão 171 do Livro dos Espíritos, quando justamente vai se perguntar, para essa ideia que Verônica traz faz sentido, é isso que nós vemos na questão 171 do Livro dos Espíritos, quando lá se pergunta onde se fundamenta a lógica, a verdade da reencarnação. E eles respondem na revelação e na justiça de Deus, pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. Agora imaginemos uma vida imortal, que eu sou obrigado a me arrepender dentro do interregno de 60, 70, 40, 80, 100 anos. Gente, o que é o tempo para a imortalidade? Nada. Nós veremos à frente. Tempo, tempo, tempo para a imortalidade? A imortalidade é atemporal. Ela não tem tempo. O que é um ano para um ser imortal? A mesma coisa que 1000 para um ser imortal. Ou seja, não é quantitativado. Então é esse o sentido. Não haveria lógica na existência de Deus. Para a existência de Deus, criar uma vida limitada a 80, 70, 90 anos e esse interregno tão curto determinar as consequências da imortalidade. Então, nós sim somos seres imortais, mas a nossa vida, por ser imortal, ela não começa no berço, ela não termina no túmulo. Já existíamos antes e existiremos depois. Continuaremos existindo, por assim dizer. Desculpe o aparente gerundismo, mas não é. É uma continuidade da existência. Então, é nesse sentido que os espíritos trazem para explicar o que é o instinto de uma vida futura. São as lembranças que nós temos da própria vida, da vida espiritual. São as lembranças que temos da nossa existência espiritual. É esse o ponto. Nós vamos chegar depois sobre céu e inferno. Tem um tópico aqui na frente para trabalhar isso também. Nós vamos ter alguns encontros. Nós, assim, se vocês se animarem, né, a continuar acompanhando os estudos, ou estudando comigo, vamos dizer assim, eu com vocês, vocês comigo, compondo um grupo de estudantes que nós somos. Porque quem está nos ensinando é o livro aqui, nós estamos apenas aqui fazendo reflexões, estudando juntos, né? Mas pensemos nisso então. De onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? É essa a questão 959. E a resposta já o dissemos, dizem os espíritos. Antes de encarnar, o espírito conhece todas essas coisas. E a alma guarda vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Porque temos o véu pedagógico, o véu didático do esquecimento. Para que achemos que estamos começando do zero. Para agirmos naturalmente. Naturalmente. Porque se lembrássemos de tudo que fizemos e aqui hoje padecer para resgatar, nós faríamos, não, bem feito, é porque eu fiz, agora estou reparando. Mas é justamente achar que eu não fiz nada, justamente achar que estou começando agora, é que me dá um senso de liberdade. E aí eu não fico preso a obrigações conscientes, a obrigações cognitivas. E eu começo a desenvolver por vontade, por mim mesmo. Por isso eu chamo função pedagógica, função didática do véu do esquecimento. E sigamos. A questão 960 do Livro dos Espíritos. A Grazi coloca aqui o livre-arbítrio. Exatamente, Grazi. Exatamente, Grazi. O livre-arbítrio.
E aqui vemos, questão 960, dentro de um outro tópico, intuição das penas e gozos futuros. Intuição das penas e gozos futuros. E aí vemos aqui a pergunta, qual a origem da crença nas penas e recompensas futuras que se encontra no seio de todos os povos? Tem relação direta com a questão anterior, 959, que nos fala do sentimento instintivo da vida futura. O sentimento instintivo da vida futura nos traz essa dúvida, essa pergunta que Kardec nos faz aqui, então, que é a pergunta 960, aqui do Livro dos Espíritos. Quando ele pergunta, então, qual a origem da crença nas penas e recompensas futuras que se encontra no seio de todos os povos? E eles respondem. É sempre a mesma coisa. Acho legal essas respostas que os espíritos dão. Né? Eles começam assim, de novo, né? Vou estar perguntando de novo, eu já expliquei isso, mas eles dizem, é sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade. Pressentimento da realidade. Trazido ao homem pelo espírito nele encarnado, ou seja, pressentimento da realidade que nós temos, porque nós somos os espíritos. Porque, sabei-o bem, não é em vão que uma voz interior vos fala. Aqui que é interessante. Essa frase é interessante. É intuição. Leon Denis, ele explica isso, ele chama de memória subliminar as intuições. A Tatiana coloca aqui a intuição, né? Exatamente. Ele chama a atenção para isso, Leon Denis, justamente para mostrar que intuição é algo de nós para nós mesmos. É o que nós desarquivamos, é o que nós buscamos naquilo que ele chamava de memória subliminar. Inspiração é o que nos vem de fora. Os espíritos nos inspiram, nós nos intuímos. O verbo intuir seria também um verbo pronominal, né, reflexivo. Eu me intuo, tu te intuis. E assim segue. Né? Ele se intui e assim segue. É um processo reflexivo. Então aqui eu acho interessante essa segunda frase dessa resposta para a gente pensar melhor nela. Qual a origem da crença nas penas e recompensas futuras que se encontram no seio de quase todos os povos? É sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade trazido ao homem pelo espírito nele encarnado. E aí vem a segunda frase. Porque, sabei-o bem, não é em vão que uma voz interior, a intuição, não é em vão que uma voz interior vos fala. E o vosso erro, prestemos atenção nisso agora, e o vosso erro consiste em não ouvi-la com bastante atenção. Olha que coisa danada. Deixa eu dar minha mineirada aqui. Olha que trem danado. Olha que trem danado. Não é em vão que uma voz interior vos fala, e o vosso erro consiste em não ouvi-la com bastante atenção. Se pensasseis nisso, com mais frequência, tornar-vos-íeis melhores. Se ouvíssemos mais a intuição, se ouvíssemos mais a consciência, se ouvíssemos mais a voz interior. Aqui o Jorge diz, no Face não pode fazer comentários? Lógico que pode, Jorge. O problema do Face é que, como eu estou usando o celular e ele está na horizontal, eu não consigo ver os comentários, porque só mostra um, porque eles passam muito rápido, ou rapidamente. Então eu não consigo ver os comentários. No Instagram ficam aqui 5 comentários, algumas vezes eu consigo ver. Aqui eu tenho que coincidir de o comentário ser feito e olhar justamente na hora que o comentário é feito. Então por isso é que no Face nem sempre eu consigo observar todos os comentários. Um ou outro eu vejo ali e respondo, mas só fica um comentário por vez. E então por isso é que dá essa dificuldade. Né? Então quando as pessoas escrevem e aparecem, eu consigo ler, mas como eu disse, eu estou usando o celular para o Face, o tablet aqui para o Instagram, então o celular fica na horizontal e só dá uma frase. Por isso que eu não consigo todas, né, comentários. Quando coincide de eu olhar e o comentário que está ali aparecer, eu até respondo. Então me desculpe, não é má vontade nem é exclusivismo do Instagram, não, me desculpe. Então voltando aqui, nós não damos muita atenção às intuições.
nós não damos atenção a essa voz interior. Vejam o que os Espíritos falam. Não é em vão, vejam, não é em vão que uma voz interior vos fala. E o vosso erro consiste em não ouvi-la com bastante atenção. Se pensasseis nisso, ou seja, se dessemos mais atenção à intuição, se pensasseis nisso com mais frequência, tornar-vos-íeis melhores. A gente é muito frio em relação às intuições. E são justamente, muitas vezes são inspirações, ou seja, são os espíritos que nos sugerem, mas em grande maioria de vezes nós não damos atenção à intuição. Aquela vozinha do tipo, vai lá, aquela vozinha do tipo, não vai lá, aquela vozinha do tipo, deixa disso, aquela vozinha do tipo, faz isso. Ou seja, a gente não dá uma atenção. Nós não damos essa atenção devida a essa nossa memória subliminar. E os Espíritos explicam isso lá na questão 458, 459, sobre como distinguir o pensamento que é nosso daquele que nos é sugerido. E eles dizem, o primeiro que se vos vem em regra são vossos. Os primeiros que se vos vêm em regra são vossos. Ou seja, nós não damos muita atenção a isso. Então é bom nós darmos uma parada, ouvir essa voz interior. Muitas vezes no ditado popular, né, os nossos pais, ou avós para alguns, no meu caso pais, me diziam assim, consulte-se com o travesseiro. A voz do travesseiro, vai se consultar com o travesseiro, ou seja, vá dormir um pouco, deixa a sua intuição trabalhar, deixa a sua consciência agir um pouco. Então muitas vezes nós nos consultamos pouco com o nosso travesseiro, né? Com o nosso travesseiro, nesse sentido de recolhermos antes de agir, né? Dar um passo atrás antes de agir. Isso é dar espaço para a intuição agir. Isso é dar espaço para a intuição falar. Esse recolhimento é interessante. Nesse momento que nós passamos agora, esse aspecto pandêmico, que muitas cidades ainda estão em lockdown, né, em fechamentos totais, as pessoas em casa, um momento de ouvir um pouco a intuição, ouvir um pouco a consciência, fazer uma viagem interior, né, nesse processo de recolhimento pessoal. Então é muito bom. Aqui diz Iolane, né, o Caroline, ela diz aqui a meditação, sim, esse exercício meditativo, sim, ótimo, perfeito. Né? Aqui a Lise diz a questão 461, obrigado, Lise. Né? Questão 461, que é justamente a pergunta que nos fala sobre como distinguir, como saber se o pensamento é nosso ou nos é sugerido. Né? Então ela, Lise aqui diz, Lise Fernandes, é a questão 461 do Livro dos Espíritos, exatamente. Muito obrigado, Lise, por nos trazer a questão. Tá certo? Sigamos então. Questão 961. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? Essa pergunta é legal. Essa pergunta é boa. Aliás, todas são. Questão 961. Qual o sentimento que domina a maioria das pessoas no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? Olha que interessante. Fico pensando no ambiente, né? O Kardec, como é que ele foi elaborando essas perguntas, né? O clima espiritual ali, o clima emotivo, ele parando, pensando, para elaborar uma pergunta nesse nível, né? Nesse contexto de intuição das penas e gozos futuros, já que está se falando do porvir, vem essa ideia dele perguntar qual o sentimento que domina a maioria das pessoas, dos homens, no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? A dúvida, o temor ou a esperança? E eu fico imaginando que resposta que os espíritos dariam. Como é que eles escolheriam? Qual das três, né, nesse momento? A dúvida, o medo ou a esperança? E os espíritos respondem assim com uma serenidade e com uma profundidade que dá gosto. Eles respondem assim: a dúvida para os
A dúvida nos céticos endurecidos. O temor nos culpados. A esperança nas pessoas de bem. Olha que interessante. Eu fico imaginando ele fazendo a pergunta e alguém do lado assim pensando, né? Kardec faz a pergunta: qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? E um do lado pensando: agora eu quero ver o que os espíritos vão responder. Agora apertou os espíritos, vamos dizer assim. E eles respondem com uma serenidade, com uma tranquilidade, com uma profundidade. Os três sentimentos. Mas a dúvida nos céticos endurecidos. O temor nos culpados. E a esperança nas pessoas de bem. Olha que interessante. E aí nós podemos nos perguntar. Façamos essa pergunta a nós mesmos. E não mais aos espíritos. Façamos ao espírito que somos nós. Qual sentimento nós teríamos? Qual sentimento nós teríamos? A dúvida, o medo ou a esperança? A dúvida, o medo ou a esperança? Mas perguntemo-nos a nós mesmos. O nosso som, o trem, né? O horário britânico, né? 21h33. O trem toca aqui. Esse é trem mesmo, não é o trem só mineiro, não. É o trem de ferro mesmo. Mas pensemos. Para nós essa pergunta. Por isso que eu digo que é uma pergunta muito legal. Perguntemo-nos para nós mesmos. Qual o sentimento que nós sentimos ou sentiremos? A dúvida, o medo ou a esperança? A dúvida para os céticos endurecidos. Somos céticos endurecidos? O medo para as consciências culpadas. Estamos? E a esperança para as pessoas de bem, os homens de bem. Somos? Muito legal isso. Muito legal. Muito legal. Eu achei essa resposta perfeita. Uma resposta serena, mas altamente reflexiva. Eu pararia, como paro, muito nessa pergunta. Eu paro muito nessa pergunta, para ver, como coloca aqui a Ciomara, honestidade na resposta. Eu acho que a grande maioria de nós caminharíamos para a dúvida. Porque volta àquela questão 958. O nada. Porque nós podemos ter muito conhecimento sobre a vida espiritual, mas talvez não tenhamos ainda uma consciência desenvolvida sobre o que é de fato a vida espiritual. É bom, é importante nós pensarmos nisso. É importante nós nos perguntarmos qual o nosso nível de consciência da realidade espiritual. Porque é o nível de consciência que vai nos dar a esperança. É o nível de consciência que vai nos dar o temor. É o nível de consciência que vai nos dar a dúvida. Então não basta conhecermos, não basta sabermos, mas ter a consciência disso. E aí volta a questão 960, ouvir mais esse nosso sentimento interior, essa nossa voz interior. Voltemos à questão. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? A dúvida nos céticos endurecidos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem, nas pessoas de bem. Pensemos nisso. Questão 962, a outra questão. Por que existem céticos, já que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Essa pergunta aqui é aquela pergunta assim, se fosse um mineiro perguntando como eu, diria assim, uai, por que existe cético, se foi dito numa outra questão aqui, que é um sentimento instintivo à vida futura? Porque é justamente a questão 959. Se a questão 959 nos fala que é instintivo o sentimento de uma vida futura, por que existem céticos então? É essa a pergunta que Kardec está fazendo.
É a pergunta que ele faz nessa questão 962. Uai é por minha conta, óbvio. Uai, por que existem céticos, já que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Foi isso que foi respondido aqui na questão 959? Não, a Vanessa diz aqui, sou exatamente. Por que existem céticos, já que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Então, o por interjeição é sempre no início, né? No início da frase. Por que existem céticos? E aí os espíritos respondem. Eles são em menor número do que pensais. Eles são em menor número do que pensais. Ele já começa dizendo, olha, você está fazendo esse alarde todo, peraí é por minha conta também, né? Bem mineiro. Peraí. É em número muito menor do que pensais. E é preciso que entendamos essa frase no contexto da época, porque essas questões são feitas no início da segunda metade do século XIX. E estava justamente no início da segunda metade do século XIX o pensamento positivista, o movimento contista de Auguste Comte, que era justamente uma busca cientificista. Então tem sentido os espíritos começarem a resposta dizendo, eles são em menor número do que pensais. Porque aparentemente essa frase ficaria sem sentido. Ele está perguntando por que existem céticos, já que a alma tem a consciência, tem a intuição da vida futura. E eles começam, os espíritos, dizendo, eles são em menor número do que pensais. Porque estava em desenvolvimento o pensamento materialista, mais forte, sócio-aplicado. Então eles já dizem, em outras palavras, espera aí, são poucas pessoas que assim pensam. Depois eles vão seguir com a resposta. Muitos se fazem espíritos fortes, aqui é uma forma, por assim dizer, figurativa, né? Espíritos fortes, ou seja, céticos, durante a vida por orgulho, mas no momento da morte deixam de ser tão fanfarrões assim. Em outras palavras, existem céticos até chegar a hora da morte. A hora que chegar a hora, eles começam a pensar melhor. E já ficam achando melhor não ser cético. Então eles estão dizendo, muitos se fazem espíritos fortes durante a vida por orgulho. Por orgulho. Kardec chama isso, lá no capítulo 3 do livro dos Médiuns, de incrédulos por sistema. Incrédulos por sistema. É o que ele coloca. A Lise está dizendo aqui, parei na 961. Não, vamos seguir, Lise. Depois você volta na 961, porque essa eu estou nela todos os dias, viu? Todos os dias eu penso nessa questão 961 aqui. Mas sigamos, como a Cris coloca, ateu graças a Deus, né? É mais ou menos assim, graças a Deus que eu não acredito em Deus, mais ou menos seria essa ideia. Mas pensemos um pouco melhor nisso. Pensemos um pouco melhor nisso. Em outras palavras, pode-se colocar aqui que muitas vezes esse materialismo apresentado, esse ceticismo apresentado, não é em função da ideia de uma vida futura, de uma continuidade da vida, é em função das teorias religiosas que são trazidas. Muitas vezes a maneira de se trazer o raciocínio da continuidade da vida é tão irracional que é repudiado. E qual a maneira de repudiar o espiritualismo? Com o materialismo. E eu falo isso baseado numa frase, eu já citei ela aqui outras vezes, baseado numa frase de um pensador materialista, Feuerbach, do século XVIII, discípulo de Hegel. Por assim dizer, o Feuerbach ele foi o pai do materialismo absoluto. Nós tivemos um materialismo dialético em Hegel, um materialismo histórico em Marx e um materialismo absoluto em Feuerbach. E Feuerbach ele escreve um livro criticando o pensamento religioso chamado A Essência do Cristianismo.
E nesse livro materialista chamado A Essência do Cristianismo, Feuerbach ele escreve o seguinte: está escrito que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Eu desconfio que o homem fez Deus à sua imagem e à sua semelhança, pois o Deus que nos é mostrado tem mais defeitos humanos do que qualidades divinas. Vejam que interessante. O Deus que nos é mostrado tem mais defeitos humanos do que qualidades divinas. É como o que a dizer, não tem como aceitar uma ideia de um Deus com essas características que vocês dão a ele. Porque com essas características que vocês dão a ele, a Deus, ele não poderia ser Deus. Por exemplo, olhemos o capítulo 20 do livro Êxodo, o segundo livro do Velho Testamento, o segundo livro da Torá. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa de servidão. Não terás diante de mim nenhum outro Deus, nem a ele prestarás culto, pois eu sou um Deus ciumento. Vejam, eu sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. Em outras traduções, pois eu sou um Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. Vejamos, pensemos. Essa é uma figura para Deus ou é uma característica tipicamente humana? Imagina Deus com ciúme. Ciúme de quem, se ele é único? Se Deus é único, ele teria ciúme de quem? Porque se ele não for único, ele não seria Deus, porque teria um outro. Pensemos. É isso que está na questão número 13 do Livro dos Espíritos, Atributos da Divindade. Então isso é um sentimento humano. Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, o Senhor El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso dos exércitos, um Deus que cria e destrói, que resolve destruir aquilo que ele fez, e ele disse que era perfeito e depois resolve destruir. Um Deus sentimentalista. Então é justamente esse tipo de pensamento que contribuiu para a sua negação. E como nega-se veementemente um pensamento deísta? Com um pensamento materialista. Como se nega veementemente um pensamento espiritualista? Com o pensamento oposto, materialista. Então acaba que o materialismo acabou sendo criado pelas incoerências dos raciocínios espiritualistas, deístas. Então voltemos à frase do materialista Feuerbach. Voltemos à frase do materialista Feuerbach. Está escrito que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Eu desconfio que o homem fez Deus à sua imagem e à sua semelhança, pois o Deus que nos é mostrado tem mais defeitos humanos do que características divinas. Vejam. É esse ponto que nós precisamos perceber. Observemos então essa estrutura. Um Deus para ser temido, quando na verdade é para ser amado? Então esse é o aspecto que vai gerando a repulsa ao pensamento religioso, vai se embotando a religiosidade e vai permitindo e incentivando a negação, o materialismo. Num processo da própria dialética hegeliana, o próprio pensamento de Deus, uma tese espiritualista gerando a antítese materialista para uma síntese racional espiritual. Porque foi justamente essa síntese que Kardec chega quando trabalha a ideia da tese espiritualista, a antítese materialista e a síntese, que Kardec chamou de fé raciocinada. Fé raciocinada. A tese
da fé cega dos períodos iniciais, a antítese do materialismo tudo negando e a síntese da fé raciocinada. Aqui alguém perguntou qual livro, o que eu citei, de Feuerbach, chama-se A Essência do Cristianismo, um livro de Feuerbach, materialista. Então pensemos nesse ponto. E aí nós entendemos agora melhor essa questão. Por que existem céticos, já que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Por que existe o cético? Pela incongruência, pelo paradoxo, pela contradição dos próprios ensinos espiritualistas, que em vez de tentar elevarmos-nos a Deus, reduzimos Deus a nós mesmos. Porque teologia, mais ou menos, é isso. Uma tentativa reducionista para compreender Deus. Já que eu não quero me elevar para buscar um entendimento sobre Deus, eu reduzo Deus ao meu próprio entendimento. E aí quero colocar Deus no quadradinho, né? Cada um no seu quadrado, inclusive Deus. Isso é um reducionismo. E é isso que acaba gerando, acaba contribuindo, melhor dizendo, para a repulsa materialista. Muito simples. Muito simples. Por isso Emmanuel foi dizer no livro A Caminho da Luz, muito bem colocado aqui, Tatiane, o Espiritismo veio na hora psicológica das grandes transformações ajustar o espírito humano. Vejam como Emmanuel fala isso. O Espiritismo veio na hora psicológica. O que é hora psicológica? Maturidade. Que maturidade? A maturidade social? A maturidade da própria sociedade? Que estagiou num período de uma fé cega, de uma fé absoluta, que Santo Agostinho usava um brocado, uma expressão latina, ele dizia credum quia absurdum. Eu creio mesmo que seja absurdo. Credum quia absurdum, dizia Santo Agostinho. Creio mesmo que é absurdo. Essa é a fé cega. Depois viemos para o período negacionista e o materialismo, o cientificismo. Juliane, boa noite. Estou vendo ela aqui agora. O cientificismo. E esse cientificismo poderia usar também uma expressão latina dizendo non credum quia me passe absurdum. Santo Agostinho dizia credum quia absurdum. E a ciência materialista poderia dizer non credum quia me passe absurdum. Eu não creio justamente porque me parece absurdo. E foi assim que aconteceu. Cria-se porque era absurdo, fé cega. Repulsava porque era absurdo, materialismo. E entre credum quia absurdum, credum no quia me passe absurdum, vem Kardec e diz, fé inabalável, fé inquebrantável, é a fé que enfrenta a razão, face a face, em qualquer época da humanidade. Fé que enfrenta a razão, face a face, em qualquer época da humanidade. Que Kardec chamou, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, fé raciocinada. Fé raciocinada. Que não é sinônimo de fé racionalizada. Racionalizada não, raciocinada. Porque uma fé racionalizada é materialismo. Porque ela repulsa quaisquer coisas. E até mesmo Santo Agostinho, do credum quia absurdum, até ele foi dizer, é preciso crer para compreender. Sobretudo, compreender para continuar crendo, dizia ele lá no século III. Século IV, desculpe, no século IV. É preciso crer para compreender. Sobretudo, compreender para continuar crendo. Essa é a ideia. Daniela Bigliari, boa noite. Bom vê-la por aqui. Vejam, boa noite.
A todos, né? Porque aqui eu estou vendo um ou outro nome, tá? Vai aparecendo aqui, eu consigo olhar, vejo. Jader, né? Jader Sampaio, que isso, prazer te ver aqui, Jader. Né? Pelo contrário, deveríamos inverter. Você está falando e eu assistindo, eu te ouvindo, viu, Jader? Mas pensemos nesse aspecto, então. É isso que está na questão 962. Por que, então, existem céticos, já que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Por causa do raso pensamento, das rasas explicações, por causa do negacionismo pela incongruência dos próprios ensinos espiritualistas. Com o reducionismo aplicado a Deus, cria-se a própria negação, o próprio materialismo. É esse o ponto que está aqui, então, na questão 962. Fica claro quando nós assim percebemos. Fica claro, então, esse aspecto, essa preocupação que Kardec teve, que, aliás, não foi só ele. Paulo, o apóstolo, já tinha essa preocupação. Dizia ele, de nada adianta o meu coração orar com fé se a minha mente não sabe o que eu digo. Se oro em línguas estranhas, serei bárbaro para aquele que me ouve e bárbaro para comigo. E como poderá alguém dizer amém no final da oração se nada compreendeu da oração? Olha que interessante. O próprio pensamento paulino já nos mostrava isso. Essa lógica. E aí, muitas vezes, nós então temos o negacionismo por uma pura e simples expressão do orgulho. Como coloca aqui, então, os espíritos. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida por orgulho, mas no momento da morte deixam de ser tão fanfarrões. Vejam, até uso o termo fanfarrão. Né? Se vangloriam de negar. Mas quando refletimos, aprofundamos-nos, aí percebemos que a realidade espiritual é mais lógica do que a própria razão, é mais presente do que a própria realidade e é mais viva do que a própria existência. Aí sim nós percebemos isso. Aí sim nós entendemos que não haveria espaço para o ceticismo se não houvesse o reducionismo do entendimento das coisas do alto, das coisas de Deus. Mas faz parte do processo evolutivo, faz parte dos ciclos evolutivos. E gradativamente nós vamos desenvolvendo uma melhor consciência sobre as questões de Deus. Se olharmos o pensamento do próprio Cristo, quando João, o evangelista, nos traz, no capítulo 16 do seu evangelho, versículos 32 à frente, dizendo, chegará o dia em que pedirei ao meu Pai em meu nome, e eu não mais vos digo que rogarei ao Pai por vós, pois o Pai é o mesmo e nos ama a todos. Olha essa frase de Jesus. Chegará o dia em que pedireis ao meu Pai em meu nome, e eu não mais vos digo que rogarei ao Pai por vós, pois o Pai é o mesmo e nos ama a todos. Como que a nos dizer que um dia nós entenderíamos um pouco mais das questões de Deus. Que um dia nós entenderíamos mais e reduziríamos menos a própria ideia sobre Deus. Que é o que encontramos na questão de número 11 do Livro dos Espíritos. Que encontramos aqui na questão número 11 do Livro dos Espíritos. Quando se pergunta, um dia o homem verá Deus? E os Espíritos respondem, sim, quando não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, o homem verá e entenderá Deus. Quando? Quando não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição. É o mesmo que encontramos no capítulo 16, a partir do versículo 32, lá do Evangelho de João.
Chegará o dia em que pedireis ao meu Pai em meu nome, e não mais vos digo que rogarei ao Pai por vós, pois o Pai é o mesmo e nos ama a todos. Vamos parar por aqui, que nós fechamos o tópico, intuição das penas e gozos futuros, e na próxima live, domingo que vem, às 10 da manhã, nós seguiremos com a questão 963, né, intervenção de Deus nas penas e recompensas, ok? Normalmente a gente faz essas lives terça, quinta e domingo. Nessa semana não foi possível fazer na terça-feira, mas terça e quinta às 21 horas e aos domingos às 10 horas. Né? Então, se Deus quiser, mineiramente falando, se Deus quiser, no próximo domingo às 10 horas, nós seguiremos com esse estudo aqui do livro 4º do Livro dos Espíritos, capítulo 2, a partir da questão 963. Muito obrigado a vocês pela presença, né? Posso até dizer, vendo alguns nomes aqui, pela frequência, que eu vejo que alguns nomes sempre estão aqui nas lives. Não conheço as pessoas, mas já passo a conhecer, porque os nomes vão aparecendo, eu vou citando os nomes, já dá a impressão que a gente já se conhece há muito tempo. Né? Agradeço a vocês, peço desculpas, nem sempre eu consigo ver todas as perguntas ou as observações que são feitas. Estou aqui no Instagram, no Facebook, então olhando para dois simultaneamente, e eu volto a dizer, no Instagram só aparece uma frasezinha, então nem sempre coincide da pessoa escrever e eu estar olhando naquela hora, então me desculpem por não conseguir ou por não citar, né, nem o nome das pessoas. Algumas cito porque são pessoas que eu conheço presencialmente, são pessoas amigos do dia a dia, né? E algumas porque aparece aqui, eu acho até interessante, que são pessoas que deveriam, ao contrário, estar falando e eu aí ouvindo, né? Pessoas com grande conhecimento, muito mais do que eu consigo aqui desenvolver. Né? Mas agradeço a vocês por essa boa vontade, por essa presença amiga, e se Deus quiser, mineiramente falando, domingo que vem, às 10 da manhã, nós seguiremos com a live. No mais, na minha maneira mineira de agradecer, Deus lhes pague. Essa nossa maneira mineira é justamente porque é um agradecimento tão grande, é tão grande que a gente não consegue fazer. Então a gente passa para Deus, porque Deus é grande e Ele agradece. Ou seja, Deus lhes pague. Muito obrigado mesmo, de coração. Fiquem com Deus, paz para a família de vocês, para vocês, uma boa noite de sono, né, consultando com o travesseiro. E se Deus quiser, domingo que vem estaremos mais uma vez seguindo com a live. Boa noite, muito obrigado. Deus lhes pague.